produto cura o câncer. Então, é um tipo de chamada que é bem falaciosa, assim, a maior parte das pessoas não acreditaria, mas tem um volume grande de pessoas que clica e isso é uma estratégia de divulgação de uma loja de produtos naturais. Então, o uso de notícia falsa para atrair audiência e vender produtos ou vender anúncios é algo que é global. Ou seja, a publicidade tem muito a ver com a questão da misinformation, porque, de novo, é uma das formas que esses sites usam para se financiar. Não é a única, né? Tem outras investigações que falam de doação, entre aspas, de uso de dinheiro público para financiar esse tipo de produção, mas existe sim uma parte que a publicidade ela se envolve e a gente precisa saber como lidar com isso. E aí, para lidar com isso, o grande termo aí entre os termos em inglês dessa área, que é o de brand safety, que é segurança de marca. Então, você tem algumas soluções que servem para você identificar se o lugar em que você está anunciando é um conteúdo falso, um conteúdo que seja ofensivo para as pessoas. Isso é geralmente automático, então você tem soluções de tecnologia que usam inteligência artificial e tal para entender o conteúdo de um vídeo, entender o conteúdo de um site, entender qual é a proposta de um aplicativo. Para caso seja algo que não esteja alinhado com o policy de uma marca, por exemplo, não se exiba a publicidade dessa marca lá. Então, política de brand safety é importante a parte técnica. Então, se alguém trabalha em agência ou anunciante, é interessante perguntar saber qual é a solução de brand safety que você está usando numa veiculação digital. De uma forma um pouco mais manual, você tem as chamadas whitelists e blocklists. O whitelist é quando você seleciona em quais lugares você quer aparecer. E as blocklists é onde eu com certeza não quero aparecer. Então, o ideal é que todo anunciante tenha isso pré-configurado. Assim, a gente faz isso na empresa para os nossos clientes. Eu tenho sites em que ele vai aparecer preferencialmente, eu tenho sites em que ele nunca vai aparecer, sites ou aplicativos, né? De forma nenhuma, justamente para preservar a marca desse cliente, para impedir que ele possa aparecer, por exemplo, num site desses que dissemina notícias falsas. Outra coisa que é bem importante de se atentar é que, geralmente, esses sites eles usam robôs para poder gerar tráfego, né? Então, você programa ali um código, esse código simula ser um usuário, esse usuário entra num site e fica repetindo acessos com o intuito de gerar visibilidade falsa, né? E conseguir gerar receita. São chamados robôs, né? O que a indústria de publicidade digital desenvolveu para evitar esse tipo de coisa são as chamadas soluções de se evitar o non-human traffic. Você consegue perceber que um robô ele tem um estilo de navegação que não é igual ao de uma pessoa. Um robô repete as visitas num ritmo muito mais rápido, passa muito menos tempo numa página, por exemplo. Uma pessoa ela tende a voltar no site com menos frequência e tende a passar mais tempo na mesma página. Então, você também tem soluções de tecnologia para evitar exibir anúncios para robôs. No final do dia, o robô ainda não compra nada, o robô ainda não vota, o robô ainda não se vacina, ou seja, robôs não fazem nada que anunciantes gostariam que uma pessoa fizesse. Então, nesse mundo, aparecer num site de fake news, por exemplo, não é um problema só porque pode ser ruim para a marca. É um problema porque provavelmente a marca está jogando esse dinheiro fora porque está anunciando, boa parte da audiência também formada por robôs. Você tem uma iniciativa global chamada Coalition for Better Ads, que você tem uma série de políticas para como a relação dentro do ecossistema de mídia digital deve acontecer para que seja bom para o usuário final que recebe a publicidade, que seja bom para o anunciante que paga a conta e que seja bom para todo mundo que está na cadeia. Dentro desse Coalition for Better Ads, você tem algumas políticas de produção de conteúdo. Então, o app ou o site, ele precisa seguir algumas políticas para poder exibir os anúncios dos anunciantes ou das agências que fazem parte dessa coalizão. Então, uma das coisas que seria interessante se saber, se perguntar, é se a agência, a Trading Desk, a plataforma com que se trabalha, se ela é signatária da Coalition for Better Ads. Enfim, existe dentro do ambiente de mídia digital controles para se acompanhar tudo. Só que como muitas vezes o ritmo é muito intenso, né, as coisas acontecem de forma muito rápida, as pessoas acabam não usando alguns desses controles.
E a grande mensagem da publicidade para a questão do misinformation é a gente ter uma consciência de que tem um papel social importante da publicidade em financiar esse tipo de site, que isso pode gerar um backlash importante, ou seja, um rebote para a marca, que pode ser bastante sensível. Teve um caso global em que a P&G exibiu um anúncio junto de um vídeo que era de conteúdo nazista, por exemplo. Isso é para a P&G, que é uma marca global, né? Procter & Gamble, isso era um grande problema, por exemplo. Então, usar esses controles que eu falei, de brand safety, de evitar tráfego não humano, de trabalhar com whitelists e blocklists e de ser signatário do Coalition for Better Ads, é importante para o anunciante se preservar, para o anunciante ter um bom resultado e para evitar que a verba publicitária acabe tendo um efeito ruim para a sociedade como um todo, ao estimular produtores de notícias falsas que acabam gerando impacto tanto no campo político, que a gente vai falar mais, quanto em outros campos, como no campo da saúde. Então, eu vou até aqui, agora vou passar a palavra para a Nina, que vai entrar numa parte mais científica de o que é que o INCT efetivamente faz, né? Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Vou me juntar ao grupo, ao discurso da importância de fazer dialogar academia e mercado. Eu acho que esses espaços são raros e, em geral, cheios de preconceitos de ambas as partes, mas eu não tenho a menor dúvida de que um diálogo efetivo entre quem está em cada uma das pontas pode trazer benefícios para todo mundo e, sobretudo, para a sociedade, que, afinal de contas, eu acho que o nosso objetivo é construir um mundo que funcione melhor para todo mundo, que seja mais justo, que seja mais igualitário. Então, é nesse sentido que a gente gosta e se dispõe e espera que haja mais oportunidades para ter trocas como a que a gente vai ter aqui hoje. Eu vou apresentar de forma geral algumas pesquisas que estão sendo feitas no INCT-DD, para fazer o resumo da sigla, do nome gigantesco do nosso laboratório, e depois vou passar a palavra para a Tatiana e João Guilherme, que vão apresentar duas pesquisas específicas mais em profundidade para vocês. As pesquisas do INCT, elas são focadas na questão da política. É um laboratório em democracia digital. Então, a gente está focado na questão dos impactos políticos da desinformação de forma geral. Mas, evidentemente, a questão da desinformação ela acaba tendo impactos em vários setores. Então, se a gente pensar, por exemplo, uma das grandes informações falsas que circularam no Brasil, o fato de que um dos filhos de Lula seria dono da Friboi, isso causou um sério impacto não só político, mas também na própria empresa, na própria JBS, tanto que o dono teve que vir a público, depois de um boicote feito à empresa, para dizer que a empresa não tinha nada a ver com o que estava sendo dito. Então, esses impactos eles acontecem não só do ponto de vista dos anúncios, como o Lucas estava falando, não só do ponto de vista da alocação de mídia paga, mas também do ponto de vista das próprias estratégias de comunicação. Como é que as empresas, como é que o mercado pode lidar com a circulação dessas informações que não têm relação com, ou não têm uma relação precisa com a realidade, para a Tati não brigar comigo aqui no conceito de fake news. E aí, um dos estudos que foram feitos no laboratório, por exemplo, foi tentar entender qual era a relação entre as chamadas para ação feitas no WhatsApp, especificamente em grupos bolsonaristas, e as votações no site do E-Cidadania, que é um site do Senado. Então, o Senado tem um site de participação, onde as pessoas podem entrar e votar, né, dar opinião sobre determinadas leis que estão em tramitação no Senado. E se percebeu que nos grupos de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, vários posts relacionados a essas votações eram colocados, onde se chamava as pessoas para participar dessas votações com base em informações falsas. E a pergunta era, será que essa circulação de informações falsas no WhatsApp, ela fica ali restrita àquele ambiente? É só uma questão de informação? As pessoas vão ficar mal informadas? Vão ter informações que não correspondem à realidade? Ou será que isso gera também um impacto na forma como as decisões políticas elas vão ser tomadas? E o que se percebeu nesse estudo, que foi apresentado no ano passado, no Congresso Nacional dos Pesquisadores de Comunicação, é justamente que há uma forte correlação entre as mensagens que são postadas nesses grupos, chamando as pessoas para participar, e o número de votantes nesses processos de participação pública. Portanto, não só a desinformação está gerando, as informações falsas estão gerando um processo de desinformação, como estão gerando um impacto concreto. Uma outra área que a gente está estudando também para entender impactos concretos desses processos de desinformação
é a questão da saúde. A gente está agora começando um projeto em parceria com a USP e com algumas outras organizações internacionais, justamente para tentar entender como é que, de repente, atores sociais que eram legitimados para estabelecer o que é verdade ou não, a ciência, a universidade, intelectuais, vários atores sociais, de repente, agora não merecem crédito nenhum. Não se sabe mais em quem acreditar. Então, os meios de comunicação não têm cada vez mais a sua legitimidade questionada, mas também outros atores começam a ter a sua legitimidade questionada, e isso tem impactos concretos. Como é que se pensa hoje como fazer uma campanha de vacinação, uma comunicação pública sobre vacinação, sem considerar todas as informações falsas que circulam sobre esse tema? Então, essa relação ela é muito intrínseca, e esse é um dos campos que a gente está começando a explorar agora. Essa pesquisa ela ainda não tem resultados concretos, que a gente, de fato, está elaborando, mas, com certeza, é um dos campos mais promissores hoje. E aí, obviamente, tem efeitos nos processos eleitorais. Então, as campanhas políticas foram o espaço que deram mais visibilidade a essa questão da desinformação. A questão da desinformação virou parte do debate global a partir das eleições, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Brexit na Inglaterra, a eleição de Bolsonaro no Brasil, entre outras. E aí a gente tenta entender vários aspectos relacionados a isso. Quem são as pessoas que produzem fake news? Quais são os temas dessas fake news? Qual é a influência que essas fake news efetivamente conseguem ter sobre as pessoas? Mas eu não vou dar muito spoiler sobre isso, porque é justamente esse tema que Tati vai explorar logo mais adiante. E aí, não basta para a gente entender como é que essas fake news elas são produzidas e sobre o que é que elas falam. Porque se a gente pensa que hoje a gente vive num sistema de mídia híbrida, num sistema em que as mídias elas estão interconectadas, elas estão se recombinando todo o tempo, não basta entender a produção da informação, mas a gente precisa entender como é que elas circulam. Então, é nesse sentido que a gente fez também, a gente faz algumas pesquisas sobre a circulação dessas informações falsas. Esse é um estudo justamente que Lucas comentou, que foi apresentado em Harvard, por ele mesmo, por sinal, mas que foi feito em conjunto lá no laboratório, que tenta entender como é que as informações falsas circulam em diferentes ambientes. Então, a gente fala de internet, a gente tem ambientes muito diferentes, que são o WhatsApp, que são o Twitter, que são o Instagram, que são o Facebook. Como é que essas informações circulam entre plataformas que funcionam com bases em estruturas diferentes, têm visibilidades diferentes? Então, a gente tentou entender. A gente elaborou algumas hipóteses com base no fato de que a gente tem, por exemplo, o Twitter é uma plataforma muito mais aberta, muito mais visível, por mais que existam contas fechadas, etc. O padrão é que as pessoas tenham acesso a essas informações, enquanto o WhatsApp ele se organiza muito mais como um ambiente de comunicação privada ou semi-privada. Então, a gente elaborou algumas hipóteses sobre como será que a desinformação circula nesses dois ambientes. E, para testar essas hipóteses, a gente trabalhou com um corpus sobre as queimadas na Amazônia. Durante 15 dias, a gente analisou o que foi postado de informações falsas sobre as queimadas da Amazônia no Twitter e no nosso monitoramento de WhatsApp, que tem como base 170 grupos. E a nossa hipótese era de que, no ambiente como o WhatsApp, se usaria muito menos os meios de comunicação de massa, links para meios de comunicação de massa, para justificar o que estava circulando ali. Porque, quando a gente fala em desinformação, em geral, a gente pensa que tem muitas fontes de informação que não são confiáveis e que são utilizadas para dar base a esse discurso. Mas a gente, surpreendentemente, chegou à conclusão, no nosso estudo, a gente está agora ampliando ele, refinando ele, para tentar chegar mais a fundo nessa percepção, mas a gente viu que, por exemplo, os links para os meios de comunicação de massa, eles são mais utilizados no Twitter do que no WhatsApp, o que não significa efetivamente que as pessoas acessem, porque, como a gente sabe, muita gente vê os links no WhatsApp e não abre esses links para ver o que eles efetivamente dizem. Mas isso mostra para a gente que a desinformação ela não é apenas sobre as fontes de informação que estão sendo utilizadas. Ela é também sobre como os atores que estão disseminando essas informações falsas, eles estão agindo. E aí, um outro estudo que a gente fez foi tentar entender como é que os usuários mais ativos nessas conversações, eles se comportavam. E a gente percebeu que, no WhatsApp, há uma concentração muito maior da conversação. Os usuários, que são os 20% mais ativos, eles são responsáveis por quase 2/3 da conversação no WhatsApp, enquanto eles são responsáveis por menos de 50% da conversação no Twitter. Ou seja, existem menos pessoas que estão concentrando o fluxo de informações nas conversações do WhatsApp e mais pessoas que acabam disseminando esse fluxo informativo no Twitter. E isso também vai impactar diretamente a forma como essas informações falsas elas
elas estão circulando nessa mescla entre quais são as fontes utilizadas, quais são os discursos utilizados e como é que os atores que disseminam essas informações falsas, eles estão agindo. Mas não basta compreender tudo isso se a gente não fizer também alguns esforços para tentar combater justamente a circulação, para enfrentar a circulação dessas informações falsas. Então, a gente tem também alguns estudos sendo feitos no sentido de propor soluções, propor avanços nessa solução que, obviamente, é uma solução complexa, multimodal, né? Envolve tanto atores políticos quanto atores de mídia, atores jurídicos, para tentar resolver, digamos assim, saber lidar socialmente com essa questão das fake news. Eu ia entrar um pouquinho mais nessa parte, mas como estamos com o tempo um pouquinho apertado, eu vou preferir passar adiante, passar para os estudos dos meninos, que eu acho que vai complementar bem esse panorama geral. Obrigada. Boa tarde a todos, agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui, né? Debatendo fake news num evento sobre mercado publicitário e sobre criatividade, porque tem muito de criatividade, né, na elaboração dessas peças, porque algumas são realmente surreais. Mas, enfim, no meu caso, eu vou focar um pouco no estudo de caso sobre as eleições de 2018 do Brasil, porque é fruto também da minha tese de doutorado, né, que eu vou defender possivelmente no começo de 2022, ou 2020, 2020. E essa imagem fake news, por exemplo, foi montada com o conteúdo das fake news, por exemplo, que circularam aí nesse período eleitoral. Então, assim, 2018 foi um ponto de virada e isso impacta diretamente também o mercado de publicitário, principalmente quem trabalha com marketing político, né? Porque a gente teve uma eleição que foi uma eleição atípica e que, possivelmente, eu acredito que a luz está longe, aí está no fundo do túnel, mas ainda a gente tem muita coisa aí para percorrer. Mas foi atípica do ponto de vista que as fake news, de alguma forma, tiveram centralidade no debate político eleitoral, bem mais do que conteúdo programático, bem mais, por exemplo, do que peças institucionais de campanhas políticas, né? Então, as próprias campanhas se viram aí surpreendidas com a enxurrada, o tiro cego, né, de campanhas de desinformação, e que são campanhas, é o lado sujo da política, né, a política suja, como a gente fala, são campanhas clandestinas, porque são campanhas não institucionais, mas que, de alguma forma, são importantes para os eleitores, principalmente num contexto de polarização, de radicalização política. Então, fake news também é parte de tudo isso. Então, assim, antes de tudo, fake news, vou clarear um pouco o que se entende por fake news, porque, assim, a gente tem um contexto de comunicação todos, né, que desde, sei lá, do começo da cibercultura, com a emergência aí das plataformas de mídias sociais, mas fake news, elas não são opiniões, não são peças, não são obras de ficção, elas são mentiras, né, que são noticiadas aí como notícias, mas o caráter de notícia que a gente trabalha, pelo menos durante a tese eu tenho trabalhado, é porque existe um quê de evidência, um quê de base factual, por mínima que seja. Então, entre agosto, setembro e outubro de 2018, foram catalogadas, por exemplo, na nossa base de dados, 347 fake news. E se você pega cada uma dessas fake news, você vê que existe uma base factual. Obviamente, esse fato é falso, né? Porque são notícias comprovadamente falsas. Então, assim, não é minha opinião. Então, muito diferentemente de opinião, as fake news elas se sustentam numa ideia de fato, porque essa ideia de fato é muito importante para a transmissão social. É muito importante que uma evidência mínima que seja, por isso que as deepfakes são um perigo nas eleições de 2020, né, nos Estados Unidos agora e também em 2022 no Brasil, porque conteúdos audiovisuais, o vídeo, por exemplo, ela se revela como prova de que algo acontece, de verossimilhança com a realidade de uma forma maior do que texto, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, uma peça de fake news em que elas são baseadas em inteligência artificial e que elas são hiperrealísticas, fica muito difícil você ter um tempo curto de checagem, porque essa checagem precisa também ser baseada numa tecnologia de ponta para que ela seja rápida também. Então, aí a gente tem 347 fake news, né, que ocorreram em 3 meses. A maior parte dessas fake news ela circulou em outubro de 2018, principalmente em torno do primeiro e do segundo turno.
A gente categorizou essas fake news com base na natureza política dela. E aí vocês podem ver que em outubro, por exemplo, a cronologia mostra que em outubro a maior parte delas, em outubro houve 6 vezes mais fake news do que em agosto e em setembro, mas desde agosto, a maior parte das fake news elas foram pró-Bolsonaro. Então é muito importante também a gente ter em mente que fake news elas têm uma intenção política e não necessariamente uma intenção política de aniquilamento do adversário, mas também de enaltecimento do candidato. Então, as fake news elas podem ser positivas. Então, houve vários casos que muitos de vocês devem ter recebido no WhatsApp, em qualquer rede social, né? Mas esses exemplos são para mostrar, na verdade, que a base factual ela é muito importante e que a mimetização noticiosa, como a gente fala, ou seja, a roupagem jornalística, o uso de manchete, o uso de sites clickbait, que é um caso à parte, mas eles são acessórios para dar essa legitimidade àquele fato, para aquele fato ele consiga um potencial viral. Só que esse potencial viral, importante que se diga, ele atinge também por conta de uma síntese argumentativa. Então, muito do que está no centro do conteúdo das fake news já é alvo de campanhas, de desinformação, já está no imaginário coletivo e, por isso, também ela é propagada, né, naquele processo. Eu vou compartilhar o que apoia a minha crença, mas apoia a minha crença também porque está ali sintetizada numa ideia de notícia, numa ideia de fato, então aquilo legitima mais a circulação. A urna, e também é da natureza desses conteúdos, das fake news, é da natureza deles que eles sejam multiplataformas. Então, as fake news elas não estão restritas a uma plataforma, porque a circulação é justamente baseada nessa transmissão social. Então, as pessoas estão no Facebook, estão no WhatsApp, estão no Twitter. Facebook e WhatsApp, nas eleições de 2018, foram as plataformas mais relevantes, né, de circulação, mas o Twitter é uma plataforma muito importante para troca, para conversação, para formar clima de opinião hostil também, né? Não só o Twitter, mas também outras plataformas, por exemplo, fóruns online, como o 4chan, também é importante. Todo esse clima de desinformação ele é muito importante para criar um colchão aí para a circulação dessas fake news. Então, você vê que uma única peça de fake news ela pode ter diferentes versões. Então, aqui, essa mesmo, para você ver como as marcas elas são também vinculadas. Então, as marcas dos meios de comunicação também são vinculadas, no caso, aí, como fonte, né? Acabou de dar na Record, mas, assim, uma única peça de informação ela tem diferentes formatos e circula de forma multiplataforma. Então, a dificuldade também de estudar e de monitorar fake news é porque a gente nunca sabe quais são as fake news que serão inventadas. Então, esse monitoramento prévio é bem difícil. Quais formatos elas vão se apresentar e por onde elas vão circular, né, inicialmente. Então, aí é só um exemplo de uma análise lexical que a gente fez, mas que mostra o agrupamento e as forças entre palavras. Então, Jair Bolsonaro ele foi o ator político que teve mais frequência longitudinal aí nas fake news eleitorais, né, no caso de 2018. Então, ele está no centro, pegando todo o corpus textual, contando com a transcrição, inclusive, de vídeos, transcrição de áudio, fazendo essa análise lexical. Bolsonaro ele está no centro das fake news e está muito vinculado com Fernando Haddad, com o PT, né, que foram os personagens políticos aí mais importantes nas eleições de 2018. Então, as fake news elas dialogam também, né? Elas podem relacionar numa única fake news, numa única peça de fake news, Jair Bolsonaro, TSE, porque os assuntos mais frequentes em 2018 foram fraude nas urnas, atentado à vida de Jair Bolsonaro, entre outras, para ser bem breve. E aí, esse caso das 7,2 milhões de votos que foram anulados para Bolsonaro foi uma das fake news que foi mais compartilhadas aí no segundo turno, e também foi um estudo de caso que o João Guilherme fez em termos de estudo de viralidade no WhatsApp, que ele vai explicar agora de forma mais detalhada.
Obrigado, Tati. Primeiro, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Estou muito feliz em estar em mais um ambiente que faz essa aproximação de pesquisa e mercado. Como a Tati já adiantou, essa imagem mostra um processo de contagem e viralização dentro do WhatsApp, mas antes de começar a falar dela mais especificamente, eu vou trazer um pouco, dar um passo atrás para explicar como a gente chegou nisso, que eu acho que mostra a relevância dessa aproximação entre pesquisa e mercado. Quando eu comecei essa pesquisa, eu estava voltando de um estágio doutoral no Reino Unido, onde eu ajudei a analisar a última campanha para primeiro-ministro. E lá a questão do Brexit ainda estava muito forte. Então, as palavras de ordem eram sempre micro-targeting, a questão da datificação das redes sociais online, como é que você lida com isso ou não. Então, qualquer pessoa de marketing, campanha com quem você falasse, ia ter essa pegada, ia trazer muito essa abordagem. Mas, quando eu cheguei aqui, eu lembrei muito de um caso de 2014, que foi aquela viralização de que o Alberto Youssef tinha sido envenenado um dia antes da votação para a eleição presidencial. Eu pensei, se alguém conseguisse juntar essas duas coisas, se alguém conseguisse juntar essa segmentação precisa e processo de viralização com toda a criptografia e a dificuldade de rastreamento do WhatsApp, ele ia ter uma arma muito poderosa. E aí, em 2017, a gente começou essa pesquisa para, usando análise de redes, como vocês estão vendo aí, conseguir analisar a segmentação e viralização dentro do WhatsApp, que é uma rede sem algoritmo de visibilidade, que é uma rede onde você não tem como fazer microtarget, é uma rede onde, em tese, esse tipo de coisa não aconteceria. Essas matérias mostram um pouco a repercussão desse estudo, né? Como o Lucas já comentou aqui, essa imagem do meio na CPMI das fake news, ele foi base de um dos argumentos usados lá. Mas eu trouxe esse quadro, e ali tem a Tati também, né? Não são só pesquisas minhas, são pesquisadores do NCT em geral, para mostrar uma coisa que eu acho muito relevante. A CPMI das fake news se apropriou da pesquisa agora, né? Muito recente. A Polícia Federal anexou um relatório com base nesse estudo também, a investigação, no início desse ano. Mas os meios de comunicação, os profissionais de marketing que trabalhavam nesse meio me procuraram instantaneamente para saber o que eu tinha achado, para tentar dar algum desdobramento para aquilo. Isso mostra que os atores que podem dar desdobramentos mais rápidos para o que a gente está fazendo e encontrando lá no INCT e nos vários outros grupos de pesquisa espalhados pelo Brasil são vocês. São os jornalistas, são os publicitários, são as pessoas que estão trabalhando em campanha e estão interessados nisso também. E é por isso que é muito importante que a gente una esforços. Eu vou tentar ser breve. O exemplo que eu trouxe aqui, como eu falei, mostra um processo de contágio. Todos os pontos cinzas são os 90 grupos que nunca tinham visto essa notícia falsa, de 7,2 milhões de votos anulados. E aquele pontinho amarelo ali no canto, no caso, nesse cantinho aqui, foi o primeiro a receber isso. Isso às 11h04, com um compartilhamento. Se a gente acompanhar a velocidade de hora em hora, a quantidade de aumento de compartilhamentos, a quantidade de pessoas atingidas por essa notícia, a gente vê um aumento de alcance exponencial, que a gente não espera nesse tipo de rede. Por que isso acontece no WhatsApp? E essa é uma proposta muito interessante que também vale para vocês. A gente propõe que o WhatsApp seja entendido não só como uma rede de pessoas interconectadas, onde eu compartilho uma coisa com a Tati, com a Nina ou com o Lucas, mas como uma rede de grupos interconectados por pessoas. Mas qual a diferença disso? A diferença é que quando eu mando uma coisa para um grupo, eu atinjo 256 pessoas se o grupo estiver cheio. E se 10 pessoas, só 10 pessoas daquele grupo, mandarem para um grupo cada um, o que não é o que acontece, geralmente a pessoa manda para vários, você vai aumentar em 2.560 pessoas atingidas. Eu estou falando só de 10 pessoas encaminhando uma vez. E é isso que dá essa força toda para o WhatsApp. Isso não necessariamente é maligno. Na verdade, isso pode mostrar, se as devidas medidas forem tomadas, isso é um espaço para qualquer comunicador de difusão de informação impressionante, principalmente porque o WhatsApp não cobra pacote de dados. Em várias periferias em que eu já fiz estudos, inclusive aqui em Cajazeiras, o WhatsApp tem sido uma ferramenta de comunicação comunitária muito forte, porque as pessoas não têm que botar crédito no celular para se comunicar, elas têm um grupo daquela comunidade. E esse grupo está ligado com o grupo do posto de saúde e está ligado com outros grupos que podem estar perto de vocês. Mas como é que a gente identifica isso, se todos os grupos têm a mesma quantidade de pessoas? E aí tem outro ponto que eu acho relevante. Essa facilidade de obter analytics e dados, seja do Facebook, seja de qualquer outra rede social online, fez com que a gente ficasse muito acomodado
na questão dos números. Eu vejo quem é o maior, eu jogo ali, ou então faço microtargeting, pronto. E várias ferramentas muito importantes foram deixadas de lado. Uma delas é a análise de redes. Nesse exemplo aqui, de baixo, a gente usa um algoritmo chamado modularidade, e esse algoritmo identifica automaticamente quantas comunidades e quais são as comunidades dentro dessa rede maior. Então, no WhatsApp, você vê aquela massa cinza que eu mostrei ali antes, se você conseguir plotar a rede, não é todo mundo que consegue. Mas usando os métodos certos de análise, a gente consegue um grau de diferenciação entre grupos que é melhor, inclusive, do que o grau de preferência partidária. Essa mesma rede, se a gente fosse botar a preferência partidária, ela ia ser 70% da mesma cor, porque a maioria são grupos conservadores, que era o caso do nosso foco. E se vocês repararem ali, por exemplo, esse bloco vermelho ali embaixo, e voltarem, vocês vão ver que é um dos blocos que não foi atingido por notícias falsas, embora seja um bloco bolsonarista. Então, a divisão por segmentação partidária não dá para a gente esse grau de detalhe e de divisão entre grupos que a gente pode ter com o método de análise de redes, por exemplo. E esses métodos podem não só dividir quantos grupos tem e o que está passando por eles, mas, unido a outros métodos, ele pode mostrar para a gente quais são os grupos centrais dessa rede toda. Por onde a informação precisa passar se ela quer alcançar maior quantidade de pessoas no restante da rede. Isso tudo a gente consegue através de análises que estão nos grupos de pesquisa do país. E as empresas que oferecem esses serviços aplicativos não dão para as empresas ou para vocês. Então, por isso que eu acho que esse exemplo, além de ser muito relevante no sentido de, por todo o impacto que felizmente ele teve no sentido de combate a notícias falsas, eu acho que é mais um exemplo da urgência e da necessidade de aproximação entre o mercado de comunicação e o conhecimento que está sendo desenvolvido em institutos como o INCTDD, em empresas, enfim, como a Zygon e a GovThink, em todo esse caldo aí de cultura de conhecimento que está pronto para fazer parcerias com qualquer pessoa interessada. E que bom que a gente está tendo mais um evento onde isso se concretiza. Obrigado. Então, gente, a ideia foi mostrar um panorama geral desse fenômeno, né, de disinformation, mostrar que a publicidade tem muito a ver com isso, que a publicidade pode se proteger disso, que existe um campo de serviço aí imenso que não existia há 10 anos atrás. De novo, pegando o que a Adelino falou, para fazer esse tipo de trabalho, o profissional de comunicação precisa entender alguma coisa sobre desenvolvimento, sobre linguagem de programação, precisa entender alguma coisa sobre análise de redes, que era um tipo de conhecimento da área de matemática. Então, precisa ser muito híbrido, para usar um termo de que Nina falou. Eu não sei se cabe, ou se alguém tem interesse de fazer alguma pergunta específica, a gente daria para fazer uma só. Virgínia Pascoal e... Vamos de viva voz? Obrigada. A gente está sempre analisando cenários macros, né? Eu tenho um pouco de dificuldade quando eu preciso analisar cenários menores. Como que é o caminho para a gente conseguir isso? Tem mais um, a gente faz um bloco para encerrar. Com relação às investigações relacionadas a quartéis generais de fake news, como é que essas pesquisas elas podem apontar? Porque quando você vê uma fake news, ela avança, ela normalmente não vai em uma matéria, ela vai em várias e em pouco tempo chega muito rápido. Então, indica uma série de pessoas trabalhando ao mesmo tempo, ou uma série de serviços, assim, mais ou menos. Eu passei por uma fake news e eu estou dizendo isso com propriedade. Eu queria saber como é que essa investigação chegaria a isso. Vocês têm mais ou menos um conhecimento a respeito dessa parte? Não sei se eu fui clara. Eu posso responder brevemente as duas, e aí vocês ficam à vontade para colaborar também. Começando pela última, que eu acho que é mais simples. A gente, como eu falei, identifica quais são os grupos centrais e por onde a informação tem que passar. E a notícia falsa sempre atinge eles primeiro e depois caminha para a periferia da rede, que são os grupos que estão ali no entorno. Então, quando a gente identificou esses grupos centrais, a gente pegou as notícias que estavam neles, e existe uma coisa chamada hash, que é a certidão de identidade daquela notícia ali. E nesse hash, a gente achou o número de celular da pessoa que estava produzindo aquilo.
Infelizmente, isso não foi anexado a tempo ao relatório da Polícia Federal. A gente fez isso antes do resultado da eleição, a gente trabalhou com análise em tempo real, mas, como eu falei, isso só foi para a CPI das fake news há 2 semanas atrás e anexado ao relatório no início desse ano. Mas existem métodos eficazes de chegar à origem, dá para chegar sem dúvida nenhuma. Sobre como analisar o micro, eu acho que o WhatsApp é a ferramenta ideal, porque, como eu falei, a gente está vendo grupos. Cada aglomerado de pontinhos ali, que parece um ponto grande, na verdade são 200 pessoas em torno de um grupo específico. Então, a gente pode analisar o que passa por ali. É evidente que, respeitando a privacidade, você tem uma série de medidas éticas para fazer. Mas, quando a gente roda o algoritmo de modularidade, por exemplo, a gente não está invadindo o que eles estão falando. A gente só está considerando o padrão de interconexão entre eles. E, mesmo assim, a gente consegue chegar em quem são os atores centrais, aonde eles estão e com quem a gente pode dialogar para se aproximar deles, sem violar a privacidade na questão de ler as notícias dele. No caso da notícia falsa, a gente identificava a hash da notícia e acompanhava ela pela rede. A gente não precisava olhar o que as pessoas estavam falando. Não, esse, na verdade, é um trabalho que eu e outras pessoas aqui fazem no INCT, no laboratório de dados. A gente tem um laboratório de dados chamado C2D2, eu estou coordenando esse laboratório agora. Várias das coisas que a gente faz são disponibilizadas no GitHub, por exemplo, para quem quiser fazer aplicativo, porque, como falaram aqui no começo, o INCT-DD é voltado para a democracia digital, e algumas questões envolvendo democracia digital exigem urgência e conhecimento aberto, mas é evidente que a gente também faz parcerias com entidades privadas. Então, a gente vai precisar terminar. Então, a ideia era apresentar aqui, sediados em Salvador, você tem empresa e universidade fazendo, entregando serviço e ciência de ponta global. A gente não está só falando para o Norte e Nordeste, é só falando para o Brasil, para a América Latina. Assim, a gente está, para esse tema especificamente, na ponta mundial. Então, muito obrigado pela presença de vocês. O que foi? Tem mais para mais perguntas? Não tem por motivo logístico, a gente tem um voo agora. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Depois a gente compartilha os contatos, a gente mantém e estende esse relacionamento presencial online, né? Também. Tchau, gente.